Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E bom, eu sei que esse papo de romantização de vilão já tá batido, mas eu acho muito importante falar um pouco sobre ele, porque eu acho que a galera se levou longe demais esse lance de o vilão ter passado triste, então tá tudo bem. E eu decidi gravar esse vídeo depois que eu vi um comentário relacionado à série The Boys, mais especificamente ao Capitão Pátria. Pra quem não conhece The Boys, aqui vai um rápido resumo. Basicamente, é uma série em que os super-heróis não são bonzinhos, eles na verdade são pessoas corruptas que foram literalmente corrompidas pelos poderes, no caso deles, os poderes literais. E basicamente, o principal vilão deles é o Capitão Pátria, que é basicamente um cara que tem os poderes do Superman, só que ele é extremamente psicótico e narcisista. Ele basicamente foi criado como um rato de laboratório e isso acabou mexendo com a cabeça dele. Entretanto, ele toma atitudes muito, vamos dizer assim, não muito legais. E basicamente ele é um cara da Segunda Guerra Mundial, que eu não posso falar o nome senão o vídeo cai, mas é aquele cara do bigode, com alguém que tem um complexo de Deus, estilo Kira, por exemplo. Mas por conta do jeito que ele foi criado, a galera começou a sentir pena dele e até criar justificativa para algumas atitudes que ele tinha. Isso acabou zerando aquelas discussões que tem todo ano, que é sobre tipo, os vilões de história triste tá fazendo com que o público justifique maldade ou coisa desse tipo, sabe? Bom, vamos lá. Eu quero deixar claro que, antes da gente começar essa discussão, que esse lance do vilão ou barra o personagem ser do mal ter história triste não é algo novo. E quando eu falo que ele é antigo, eu não tô falando apenas de obras dos anos 80, 70 ou até mesmo dos anos 60. Eu falo que isso existe literalmente desde lendas antigas e até mesmo culturas dos povos, como por exemplo no Japão, tem bastante espíritos vingativos. E no caso do Japão, muitos desses espíritos acabaram sofrendo quando eram vivos, e por conta disso acabou causando muita raiva e sentimentos negativos, o que dá origem a eles. Tanto é que isso também deu origem a diversos filmes que também tem essa temática de espíritos vingativos ou espíritos que acabaram morrendo de um jeito violento e voltaram para se vingar. Leia-se que aqui espíritos vingativos não significa que ele vai se vingar necessariamente da pessoa que fez mal a ele, já que os espíritos vingativos são conhecidos por, bom, além de serem vingativos, são extremamente brutais e violentos. Eles são violentos até com um cara que não tem nada a ver. O que nos mostra novamente que essa narrativa de alguém que sofreu no passado e volta para se vingar, causando dor em pessoas que não tem nada a ver com isso, já é bem antiga. E falando de um assunto específico que eu sei que muita gente vai acabar comentando, sobre os personagens de redenção, que aqui tem vários, né? Temos Arthur Morgan, Kratos, Vegeta, Omni-Man, enfim, um monte de personagem que tem esse lance de arco de redenção e tudo mais. Esses personagens específicos eu quero fazer um vídeo só sobre eles, mas falando aqui rapidamente deles, todos os personagens que sofrem redenção ou que tentam ter um arco de redenção e coisa desse tipo, pra ser um arco de redenção bom, eles têm que primeiramente mostrar que eles não eram maus de verdade, quando eles eram maus assim, e segundo, que eles não podem cometer coisas muito atrozes, tipo, coisas muito filha da puta, um outro modo de dizer assim. Que é quando um personagem comete um crime hediondo ou ações que não dá pra você, sabe, perdoar, tipo a morte de um personagem que era bastante importante e você sente que não vai conseguir perdoar ele, ou que ele não merece redenção. Claro que aqui vai muito de opinião pessoal do que é tal crime que merece redenção e qual crime que não merece redenção. Eu acho mega complicado falar disso, porque a galera começa a levar essas discussões sobre obras fictícias pro mundo real, o que não teria problema nenhum, se a galera não começasse a fazer comparações esquisitas ou absurdas, sabe? Então só finalizando essa parte rapidinho aqui, personagens podem ter sim redenção, mas ela tem que ser feita de uma maneira que vai convencer, e as motivações dele tem que ser vista mais a fundo também. De qualquer forma, falando de personagens que não são feitos para ter redenção, muita gente acha que personagens que têm passado triste e coisas desse tipo são personagens que são feitos para o público simpatizar com ele ou criar uma relação com ele, sendo que não necessariamente isso é verdade, tá? Às vezes, a explicação só serve, como o próprio nome já diz, para explicar a motivação do vilão e do porquê que ele tem tal objetivo. E já falando em objetivo, não confunda o fato de ter personagens que têm objetivos que parecem bons ou fazem sentido com o que eles realmente são e o que eles realmente pensam. Inclusive tem um vilão que muita gente cai no papinho que ele tem dentro com os personagens da obra e que ele tem com ele mesmo. Ou seja, o personagem ele é construído para ser um manipulador ou um personagem que manipula bem as pessoas de uma forma tão boa que até o próprio público cai nessa manipulação, mesmo sabendo que ele não é confiável. E isso vale por muitas razões, mas um dos principais motivos que eu considero e que eu também acho é o simples fato da galera adorar personagens carismáticos e não admitirem que eles sejam vilões. Porque a galera, por algum motivo, acha que, tipo, gostar de um vilão carismático, ou seja, um vilão que tem um carisma e ele é feito pra você gostar de alguma forma, e esse gostar não significa necessariamente que você tem que torcer pra ele ganhar ou coisa desse tipo. E sim gostar do jeito que ele luta, seja também pelos seus poderes, seja pela aparência. As motivações dele ser, por exemplo, às vezes um espelho do protagonista, mostrando que talvez ele seja uma versão que não tenha o tal limite como o protagonista tem, ou uma combinação desses fatores, sendo um personagem que engloba todos eles.
De qualquer maneira, a galera meio que tem a mania de achar que só porque gostou de algo, que aquele negócio seja bom. E isso eu não falo só em qualidade de produto, de obra ou coisa desse tipo, mas no sentido de, tipo, dentro da própria obra, sabe? A galera viu aquele personagem, se identificou com ele, seja em algum motivo, e pensou bem assim, porra, eu senti pena dele, me identifiquei em certas partes com ele, e penso bem assim, talvez ele não seja mal, talvez só não seja incompreendido. Mas aí a gente cai em outra questão aqui que eu queria muito falar com vocês, que é sobre vocês tratarem obras como se fossem reais em todos os sentidos. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu já vi muito comentário da galera falando bem assim, não, mas vocês têm que entender, tal personagem não nasceu mal, porque na vida real ninguém nasce mal ou coisa desse tipo. E eu penso bem assim, bom, na vida real ninguém tem superpoder, então por que você tá usando essa lógica? Porque tipo assim, eu entendo você usar a lógica da vida real quando a obra dá margem pra isso. Mas quando a obra não dá margem pra isso e quer dizer exatamente aquilo que eu falei, sem interpretação do mundo real e tal, por que você tenta colocar a lógica do mundo real acima disso, sabe? Porque beleza, pode ser que na vida real não nasçam pessoas que são 100% mal ou coisa desse tipo. Mas você tá pegando a lógica da vida real e aplicando numa série que já mostrou que na série não funciona assim. Que na série tal personagem nasceu mal mesmo. E não tem motivos pra ele nascer mal assim, ele só é mal mesmo. E antigamente eu não acreditava nessa discussão de tipo, por conta de a galera tá justificando a maldade, agora os vilões são coitadinhos e tudo mais. E todo mundo tá passando pano pro mal. Eu não acreditava nisso. E eu ainda não acredito totalmente, tá? Mas sim, eu entendo da onde vem esse pensamento e sim, ele tem uns pingos de razão, sabe? Tipo, eu não acho que as obras agora estão começando a justificar o mal e tal. Eu acho que elas estão começando a deixar os vilões um pouco mais, tipo, com umas motivações diferentes. Não necessariamente boa ou melhor que as de antigamente, tá? Pode ser, tipo, mais complexas. Elas de fato podem ser mais complexas. Ou mais moralmente ambíguas também. E também mostrar um pouco mais o passado daquele cara que decidiu ser mal e tudo mais. Inclusive ainda existem vilões que são pura maldades ou coisa desse tipo, tá? Esses vilões não foram apagados. Mas, de certa forma, isso de causar um passado triste pode fazer com que as pessoas tenham empatia de pessoas erradas, sabe? Porque, tipo assim, um exemplo que tá na moda e que eu dei ali é o do Capitão Pátria. Mas existem muitos outros personagens que demonstraram que sofreram de alguma forma ou tiveram alguma coisa meio ruim envolvendo eles. Que, bom, o público começou a simpatizar com eles de uma forma incrível, sabe? Até aumentando um monte de justificativas que não tem como justificar. Porque senão a galera decide, vamos dizer assim, passar o pano por causa das motivações dos vilões, assim. Falando que as motivações deles até que faziam sentido e tudo mais. Sendo que às vezes na própria obra fala que a solução que ele tá tendo, além de ser radical, às vezes nem funcionaria ou ela nem faz sentido, sabe? Então, no geral, é isso. A galera não aceita às vezes que elas gostaram de um personagem que é vilão e tentam simplesmente passar pano ou tentar corrigir coisas que estão certas relacionadas a esse personagem, entrando em conflito até mesmo com ideias que o próprio ator quis passar. Mas, bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, considere se inscrever aqui no canal. E deem like e compartilhe o vídeo para ajudar aqui o canal. Se quiser ajudar o canal financeiramente, o link lá na Live Pix vai estar no comentário fixado. E é isso, fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!